Então, por muito tempo da minha vida, eu pensei que ser líder era mandar. Líder é aquele que tem que mandar o que tem que fazer e fazer as coisas funcionar. Mas pra mim, ser líder é justamente ter essa capacidade de lidar com os seres humanos. Então, a minha visão de liderança hoje é justamente esse autocontrole de fazer uma máquina funcionar, mas sem perder a humanidade que precisa ter para que as coisas fluam com leveza. Isso é a minha liderança hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Conexões Podcast. Daqui a pouco vai estar ficando mais habitual para vocês a minha introdução, que eu gosto sempre de colocar uma frase, algo que está tocando o meu coração. É bastante emocional mesmo, assim, aquilo que em algum momento na semana eu estou sentindo. E hoje é muito sobre movimento. Então eu queria falar que onde tudo parece parado, é só porque você ainda não percebeu que o movimento já começou. Então hoje o foco aqui é a gente falar um pouquinho sobre o não óbvio, o sutil, e eu acho que o movimento da vida está muito conectada com esse lugar. Eu sou Adriano Meriano, eu sou um alquimista dessa nova inteligência que eu considero a inteligência artificial. Eu sou empreendedor há mais de uma década e esse podcast ele está direcionado para a gente falar de liderança, algumas temáticas, né? Liderança, inteligência artificial e o futuro da saúde. Então, em algum momento a gente vai falar ou de um, ou de outro, ou dos três juntos. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Léo. Ele atua na formação e no desenvolvimento de líderes há mais de alguns 10 anos aí, né? Provavelmente, em torno disso. Aonde desse desenvolvimento de líderes é muito focado numa perspectiva mais sensível, mais energética, por vezes focada ali no não óbvio, né? Mas aquilo que a gente sabe que está muito conectado pra gente, que é a energia do dia a dia. Então, primeiro, gratidão pela sua presença, obrigado por você estar aqui. Acho que é uma experiência interessante, assim, esses papos, porque a gente consegue conectar uma visão de liderança em um assunto que existe, mas não é muito falado assim dentro do mundo corporativo. Então, nosso tema de hoje é como a consciência energética pode ajudar na liderança. Então, o que é consciência energética e como isso pode contribuir de alguma forma no dia a dia do líder ali, que tem uma série de tarefas e pessoas para lidar. E o nosso ritual é assim, quando todas as pessoas que sentam aqui, a gente pergunta como que essa pessoa chega. E uma intenção, assim, focado muito no poder do verbo que a gente tem. O que você intenciona aqui para esse bate-papo? Eu cheguei tranquilo, cheguei bem aberto hoje para não só contribuir, mas também sair um pouco do padrão da caixa que eu estou inserido, mas entender que o que eu vivo está em vários cenários. Cheguei bem tranquilo, apesar do trânsito de São Paulo, que é uma loucura, deixa a gente um pouco ansioso, mas eu cheguei bem, estou bem disposto a trazer essa visão sutil para outras áreas que talvez elas não seja percebida. E esse é o foco de hoje para mim. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, as perguntas aqui são muito de um guia. Não tem uma ordem, às vezes eu posso pular uma questão ou não. Tranquilo. A gente vai falar de consciência energética para liderança. Sim. E liderança é meio subjetivo às vezes, né? Assim, porque a liderança parte um pouco da referência de cada pessoa sobre o líder. Perfeito. Às vezes a pessoa acha que ficar ali em cima e tal, e definindo tudo, e ordenando tudo, é ser líder. Às vezes a outra pessoa acha que é algo mais para ser mais solto. Antes da gente entrar sobre consciência energética, o que você considera ser líder, assim, hoje, nessa versão sua desse momento? Porque já mudou. Mudou. Então, eu ia nessa falar vez, isso. já mudou. Então, nessa vez, o que é ser líder para você? Hoje, ser líder para mim é você conseguir não lidar só com as pessoas, mas com o ambiente, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os problemas, com as suas reações. Então, por muito tempo da minha vida, eu pensei que ser líder era mandar. Líder é aquele que tem que mandar o que tem que fazer e fazer as coisas funcionar, mas não. Hoje, para mim, ser líder é justamente ter essa capacidade de lidar com o ser humano de uma forma racional, mas também emocional, porque a gente está lidando com gente. E eu acho que ser líder é muito mais hoje sobre o líder do que sobre as pessoas. Então, a minha visão de liderança hoje é justamente esse autocontrole
de fazer uma máquina funcionar, mas sem perder a humanidade que precisa ter para que as coisas fluam com leveza. Isso é a minha liderança hoje. Tem muito a ver com um autoconhecimento, assim, né? A pessoa, Total. como ela se percebe para depois conseguir ser como ela se percebe como ser humano para poder Exato. depois lidar com outros E a seres humanos, né? gente cria uma ideia que ser líder é uma coisa, né? Então, quando eu estiver nesse lugar, eu vou ser líder. Quando eu tiver essa capacidade, eu vou ser líder. Mas a liderança ela é construída. E eu acho também que, além de ser construída, existem tipos de liderança para tipos de lugares. E isso é muito importante. Então, eu acho que o líder, ele tem também que saber qual tipo de liderança ele tem que exercer naquele dia e naquele lugar que ele está. Então, isso para mim é muito importante, porque eu posso ser líder e visitar a sua empresa. E lá eu vou ter que exercer a minha liderança de uma forma que na minha empresa eu vou exercer diferente. Então, para mim, a liderança ela é uma construção diária e que exige uma percepção do ambiente e do tipo de liderança que você vai usar no ambiente que você está. Sim, faz sentido. Tem que ser... Acho que existe uma espinha dorsal do Exato. líder, mas que o ambiente em volta, né, de fato, Perfeito. vai influenciar isso, né? Às vezes o ambiente... Às vezes é um ambiente onde as pessoas estão mais tensas, às vezes é um ambiente onde as pessoas estão mais relaxadas. Até a questão de idade, né? Se você A questão for da idade liderar também. uma galera da geração de hoje, é muito diferente de você liderar uma galera de uma geração antiga. Completamente. Então, Muito bom. E conectando isso, indo para o lado agora da consciência energética, né? O que você considera consciência energética para um ser humano? Independente da pessoa ser um líder, Ou assim, não. ou não. Assim, o que é uma consciência energética? A pessoa, porque, pô, consciência é legal. É um ato de eu pensar sobre algo, refletir. Mas o que seria energia junto com consciência? Consciência energética, na minha visão, ela começa quando você entende coisas sutis de um movimento ou de um ambiente sem precisar que ninguém te fale. Então, o que é consciência energética para mim? Sendo você líder ou não. Eu fazia isso quando eu era jovem aprendiz. Eu trabalhava num banco, era jovem aprendiz, e às vezes eu chegava e eu via o meu gerente vermelho. E aí eu falava, hoje não é um bom dia para pedir aumento. para eu falar com ele sobre alguma coisa. Como tinha dias que eu chegava e ele estava dando risada e tomando café. Então eu acho que a consciência energética, ela tá também sobre a leitura do ambiente, seja você líder ou não. Então, hoje, quando a gente fala de consciência energética, espiritual, a gente pensa que é uma coisa mágica, uma luz brilhante que sai. E, na verdade, a consciência energética é a gente ter capacidades mentais aguçadas para perceber justamente que tipo de ambiente eu tô hoje. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado com o ambiente que a gente pensa que a energia daquele ambiente vai ser sempre a mesma. E não é. Então, posso vir aqui no podcast hoje ser maravilhoso e amanhã você não está muito bem e o podcast ser outra vibe, outra energia. Então, a consciência energética, para mim, é essa percepção do como agir perante um momento. Mas aí você você vai para um lugar que... Vamos pensar na cabeça das pessoas hoje, da maioria. Tá. Né? Ou da média da população. Né? Então, e se a gente colocar em São Paulo ainda, acho que regiões... Então, a pessoa acorda, pega 1h30 de trânsito para ir, 1h30 de trânsito para voltar. Numa empresa, por vezes, o líder é insuportável, insustentável, ele está na pressão, e ele já ocupa um cargo de gerência ali, e na cabeça dele ele tem conta para pagar, esposa, família, objetivos pessoais, todas as preocupações. E quando a gente fala dessa percepção, eu vou para um lugar de que essa percepção tem algumas premissas, que é a cabeça da pessoa tem que estar em ordem, assim. Se eu posso dizer, o nível de barulho na cabeça da pessoa tem que estar baixo. Porque ela não vai conseguir perceber que o chefe, por exemplo, tá igual você comentou, com o rosto vermelho, se ele já chega naquela coisa que eu preciso entregar, preciso fazer, e ele vai sentar na mesa, vai fazer um monte de coisa com o chefe e não vai ter esse feeling, assim. Você também vai para esse lugar, assim? Eu entendo isso e eu acho que isso faz parte da consciência energética. Porque antes de eu querer fazer a leitura energética de um ambiente, eu preciso fazer a leitura energética minha, do meu ambiente, de como eu estou. Então,
quando a gente... Isso aí é ensinado desde sempre. Você vai fazer uma prova. O que todo mundo te fala? Não, respira, fica tranquilo, se prepara, tem uma noite de sono boa, acorde com leveza. Cara, isso devia ser pra vida, não só para quando a gente vai fazer provas importantes. Então, quando a gente tem uma rotina de manhã leve para chegar nessa prova e lembrar o que a gente estudou e tentar chutar o que a gente não entendeu, a gente teve uma consciência energética do tipo, hoje eu vou fazer uma coisa importante e essa coisa importante exige que eu chegue lá no momento presente, que eu chegue lá sem reagir somente às coisas, mas escolhendo como eu reajo às coisas. E aí a gente não faz isso. Então a gente começa a ir trabalhar todo dia e não para pensar como eu tô indo trabalhar hoje. Porque se eu estiver indo trabalhar irritado, porque eu tenho uma conta que atrasou, o meu chefe pode não estar irritado, mas eu vou achar que ele tá. Porque eu vou chegar lá super estressado e qualquer pequena frase vai falar, fulano foi estressante comigo, fulano fez isso. Então, o ambiente, ele não pode nos contaminar, mas a gente também não pode contaminar o ambiente. E aí eu falo que consciência energética é justamente sobre isso. Se você, todo dia você vai para a empresa e você tá batendo a cabeça lá, você tá estressado, é aquele momento que todo mundo fala, não aguento mais ir pro meu trabalho. Existe uma perca ali dessa consciência energética. Quando isso começou a acontecer? Essa coisa de você não aguentar mais, você não suportar mais. E por que chegou nesse nível? Então, para mim, essa questão de consciência energética, ela não é só sobre a leitura do ambiente, mas sobre si mesmo também. E que é algo que a gente tem que fazer. Infelizmente, não vai ter um termômetro que vai dizer você acordou bem, você acordou triste. É uma leitura que a gente tem que fazer e a gente não faz. A gente acorda, pega o celular... Robozinho. Já, né? Robô, exatamente. Você tem nesses anos todos aí atendido muitos líderes, assim, né? E o que você percebe de padrão, assim? Como é que tá o nível de consciência desses líderes para esse quesito, assim, energia? Hoje chega tudo já... E aí você tem que tentar dar um jeito de fazer a pessoa perceber isso. Eu tenho 2 públicos principais de lideranças empresariais, que são... A primeira é a pessoa que ela tem um padrão de limitação. Então, tudo para ela já tá no topo. E não dá. Então, assim... sei lá, tem uma loja de chocolate e eu já inventei todos os tipos de chocolate possíveis e promoções e ideias, e aí chega até mim e fala, eu tô estagnado, eu não consigo crescer mais. Eu falo, cara, mas será que realmente você inventou todos os tipos de produtos que poderia ter nessa loja? Não, sim, não dá. Então, o primeiro líder é aquele que chega com uma crença limitante que trava ele ali do tipo, eu já fiz tudo o que eu posso. E aí eu busco sempre entender por que essa pessoa está falando isso. E aí eu percebo que são líderes que lideram tudo sozinho. Então, eles não se abrem a ter um braço direito, não se abrem a ter um gerente, não se abrem a delegar algo, porque eles acham que talvez delegar não vai ficar bom o suficiente. E aí cai no segundo tipo de líder, que é o líder que não tem autoestima suficiente, é um líder inseguro, que aí gera uma insegurança na sua própria equipe. Então ele fala, eu não vou mandar fulano ou pedir para ciclano fazer tal coisa, porque não vai ficar bom. E aí ele prefere ele fazer. E essa insegurança de confiar na pessoa para ela fazer, leva dele um tempo que ele fica preso também nessa dificuldade de crescimento. Então esses são os 2 padrões, assim, que eu mais reconheço. São pessoas que chegaram num topo e não conseguem passar daquele topo, e pessoas que têm muita dificuldade de delegar e se sentir seguro como líder. Parece que foram colocados nessa posição de liderança, mas não preparados para liderar, sabe? Então não teve opção, você é o líder agora. E aí a pessoa tá nessa. De paraquedas. Exato. Quando a gente fala de energia e espiritualidade, parece que é uma coisa assim, meio... parece que tá conectado, né? Sim. Se você fala de energia, você tá falando de alguma religião, você tá de falando de religião, alguma coisa, né? E nos ambientes que eu frequento, quando são ambientes corporativos, a gente busca trazer uma linha mais de consciência, a gente sempre busca a palavra, fala sutil,
fala o campo, a Pra energia. evitar usar essa palavra, né? Exatamente, porque para você tentar fugir um pouco dessa Sim. palavra, você consegue distinguir bem assim, quando você fala com as pessoas, do que é espiritualidade em termos de religião e o que é energia? Porque, cara, pra mim, energia é energia. É uma coisa É quando você intrínseca, fala, o né? santo não bateu, né? É, Isso exatamente. é energia. É energia. Você sentiu Exato. algo que, independente da religião, não bateu, não deu. O que é mais comum, assim, as pessoas irem para algum ambiente e cheguei no ambiente, o ambiente estava carregado, pesado. Mas como é que você... Eu, assim, às vezes é católico, é evangelho, faz, é né? espírita, não foi, a pessoa sentiu isso. Então, não tem nada a ver com religião, tem a ver com sentimento, com percepção, entendeu? Com percepção. Você consegue separar bem essas coisas assim na sua cabeça? Pra Eu isso? separo, eu enxergo da seguinte forma. Hoje eu não tenho práticas religiosas, eu tenho Uhum. práticas espirituais. Uhum, A religiosidade, ela exige um dogma, uhum, né? E aí, quando a gente entra em dogma, é muito mais difícil porque existem regras que você precisa cumprir para estar dentro daquele dogma. Já quando a gente fala de energia, nós não estamos inserindo isso em nenhuma caixa. Então, eu vou dar um exemplo. Quem nunca foi num lugar, numa praia, e aí todos os restaurantes, a média de almoço era R$100. E aí a pessoa... Ai, nossa, tá caro, estamos em 10 pessoas, enfim. Aí encontrou um de R$50. É o que todo mundo fala. uhum, Não vai ser bom. uhum. Não é possível. Todos são 100. E só esse Esse aqui é é mais barato. 50, não vai ser bom. Isso é o quê? A Uhum. energia que aquele restaurante passou. Você não comeu, você não entrou, você nunca experienciou aquilo, mas algo te fez acreditar que não era bom, porque teve uma percepção de que o preço era muito mais baixo, e aí a energia daquele ambiente falou, não vai ser bom. E às vezes podia ser uma comida maravilhosa. Mas para ter essa percepção energética, você não precisa ser católico, protestante, umbandista. Você teve esta percepção energética daquele ambiente por conta de uma percepção. E a mesma coisa é atendimento. As pessoas entram no lugar, aí vem um atendente extremamente mal-humorado, joga o cardápio na mesa, não te dá nem boa tarde, e você já fala, nossa, a energia desse lugar tá estranha. E não precisa ter uma religião. Então, eu diferencio muito a questão espiritual, né, que muitas das vezes vai encaixar como dogma, da questão energética, que é uma questão de percepção. Para mim, energia é percepção. Então, quando nós falamos a palavra energia, a gente está falando sobre a percepção de um ambiente ou de uma pessoa. Isso é interessante, porque eu nunca tinha pensado por esse lado assim, mas acho que faz muito sentido traduzir a forma como as pessoas enxergam as empresas em energia. Exatamente. Tem uma tradução daquilo, né? Perfeito. Então, e pode parecer banal, né? Por exemplo, eu chego da empresa todo dia e tá tudo desorganizado, ou o lixo tá cheio, não tiraram o lixo, ou tem alguma coisa que tá suja. Cara, a mesma coisa, você tem um podcast aqui que tem episódios sobre saúde. Imagina eu chego aqui, tá tudo porco aqui, sujo, eu ia falar, cara... Que estranho. Que energia estranha. Então tem uma percepção, o valor que você apresenta para o seu cliente também não é só um valor implícito pelo dinheiro, mas o que ele está percebendo em torno. Ele falou, não, peraí, isso aqui tá estranho entrar nessa empresa. O cara tá querendo vender um produto, mas tudo desorganizado. Tudo estranho. A cadeira tá quebrada, assim. Então tem uma percepção de não valor. E essa percepção de não valor é o que a gente chama de energia ruim. Energia ruim. Então, eu entendo energia como esse tipo de percepção. Entendi. Por exemplo, quantas vezes a gente não vai num shopping famoso, um shopping legal, aí vem aquele cheiro de perfume e você fala, nossa, que loja cheirosa. E às vezes você quer entrar naquela loja só por conta do cheiro. O cheiro é o quê? É uma energia. Para mim, ele não é visível, ele não é palpável. É uma energia. Então, eu acho que as nossas percepções energéticas, elas estão atreladas, primeiro, aos 5 sentidos e também à percepção de valor. Tá, maravilhoso. Quando a gente fala de liderança, percepção energética, né? Essa consciência energética, e a gente entra numa caixinha da alta pressão que se tem hoje sobre performance. Sim. Né? Então,
hoje é muito comum eu conversar com pessoas que são líderes, que estão dentro de um processo de desenvolvimento e buscam performance. Tanto performance de conseguirem, por si só, entregar mais, Tá. como gerar mais resultado financeiro. São Sim. duas linhas assim. Então, eu consigo fazer mais e consigo fazer mais dinheiro com isso. Como você enxerga que essa consciência ela pode ajudar a pessoa a performar melhor? Cara, e aí eu vou usar uma coisa que eu escutei de você, hein? Que foi, eu tava conversando com uma pessoa que tem uma empresa e que disse que estava conversando com você, pedindo orientação dessa empresa. E você fez uma pergunta para ele que é: essa empresa começou do jeito certo? Uhum. E para mim, essa percepção energética de performance é: você está no momento de performar assim? Uhum. Porque uma coisa é você falar: eu posso trabalhar 24 horas. Uhum. Sim, nós podemos. Mas você está nesse momento? Como está a sua família, sua saúde? Como está a sua rotina? Como está a sua organização financeira? Então, eu acho que esse excesso de cobrança de performance, ele necessita de uma leitura energética também para saber se está no momento daquele impulso. Uhum. Então, é como você ter um carro que tem um botãozinho de turbo ali. Você não vai usar aquele botão de turbo em toda hora, numa descida. Uhum. Você vai deixar para usar aquele botão numa subida que você está tendo uma dificuldade e você precisa de mais potência. Então, acho que essa entrega de performance exagerada, ela é um problema no mundo corporativo, porque as pessoas estão aí tendo burnout o tempo inteiro. Uhum. E eu acho que só acontece por um erro de percepção também, se é o momento de investir de jogar fogo nessa fogueira para ela Uhum. crescer mais. Então, eu acho que tudo isso, a leitura energética, ela puxa a gente para uma consciência de si mesmo. Uhum. E, cara, quando o cara inventou uma vacina, ele teve uma consciência de si mesmo de falar: pô, eu sei que isso funciona, eu vou fazer. Uhum. Entende? Então, eu acredito que essa consciência energética para performance ela é muito importante. Porque se a gente também não tem consciência energética, às vezes a gente nem sabe das nossas capacidades. Uhum. E a gente não está performando bem justamente por não ter essa consciência do que eu sou capaz de fazer hoje. Eu errei muito nessa curva, assim. Essa curva eu já derrapei muito, assim, né? Mas com muita facilidade eu derrapo nela, que é entender os limites, assim, né? Exato. Eu acho que vamos colocar o padrão e o fora do padrão, certo? Então, assim, eu acho que o padrão é as pessoas realmente, naturalmente, já vão ter uma entrega e vão se esforçar ali para fazer algo, às vezes atropelar um pouco as Sim. coisas. Quem é neurodivergente, pô, aí Tem um aí é excesso. esse cara, que é o nosso caso, Que se o cara. responsabiliza. Não, esse cara ele ultrapassa com muita facilidade qualquer linha dele que ele tenha. Quando ele vê, ele tá detonado de cansado. Ele concluiu o que tinha pra fazer. Exato. Mas ele tá assim, detonado. Às vezes ele fica no botão turbo pra qualquer coisa, pra descida, pra subida, pra qualquer e não lugar. tem a consciência que precisa descansar. Esse é um desafio. E isso não é sobre religião, é sobre consciência da energia do seu corpo, cara. Você precisa você precisa dormir. Uhum. Então, essa percepção, para mim, ela é imprescindível não só na liderança, mas na vida humana. Uhum. Entende? Todo mundo precisa ter essa percepção de como está a minha energia hoje. Porque às vezes você precisa parar de acordar às 6:30 e hoje você precisa dormir até às 7, entendeu? Uhum. Só que aí você não se permite, por algum motivo, Uhum. a gente não se permite. Você tem assim, como é que começa isso assim? Imagina que a gente tá falando com alguém que não Nunca tá teve isso. entendendo nada da vida, assim, que negócio de consciência energética, que papo de índio é esse que eu não tô compreendendo? Como é que começa assim? Porque do básico ao avançado assim, qual que é o básico que a pessoa deveria fazer para começar a ter essa consciência e começar a sentir os efeitos dela, porque ela tá se tornando uma pessoa melhor, Tá. com mais presença. Foi a técnica que eu comecei a usar para melhorar a minha forma de liderar, que é não reagir. Espera, conta até 10 para você responder. Uhum. Se você não sabe nada de energia, você não entende nada, você tá vivendo. Quando alguém te fizer uma pergunta,
sobre um problema. Olha, a gente está com esse problema, o que eu faço? Conte até 10 e pensa sobre isso. Isso já é consciência energética, de momento presente. Porque a gente vive num mundo que exige que a gente reaja o tempo inteiro. É o carro que buzina, é a pessoa que grita, é a conta que chega, e a gente vive reagindo. E tem gente que não tem percepção mesmo energética de tipo, nossa, existe uma energia que deixa as coisas mais pesadas. Tem pessoas que não têm essa percepção e não acreditam nisso também. Mas tanto acreditam, mesmo sem acreditar, que quando você viaja, você fala, nossa, precisava disso. O que é esse precisava disso? Quando a gente está no final de semana, quando a gente vai para casa de uma família, quando a gente vai num restaurante comer uma coisa gostosa, a gente fala, eu precisava desse momento. Isso é a sua energia gritando que você está vivendo numa sobrecarga muito acima péssima. do que você muito tá acima. suportando, né? E aí, a minha dica para quem assim, pô, eu quero começar a entender, faça isso. Pense um pouco, perceba hoje, se com todos os seus problemas, se pudesse ter uma coisa que fosse deixar o seu dia mais leve, que coisa seria? A gente não pensa nisso. A gente não acorda pensando, olha, hoje, se eu tomasse um sorvete, o meu dia ia ficar mais leve. A gente não pensa, a gente só vai vivendo. Então, acho que o primeiro passo para ter uma consciência energética é o que eu posso fazer hoje, simples, que vai deixar meu dia melhor. Talvez é ligar para um filho que faz tempo que eu não vejo. Talvez é ligar para minha mãe, talvez é tomar um sorvete, tomar um café, comer um brigadeiro que eu vi em tal lugar que eu gostei muito. Existe algo que vai fazer o seu dia mais leve. E ter essa consciência do que é isso que deixa o seu dia mais leve é ter consciência energética. Eu tenho notado, assim, que tem chego um volume alto de pessoas que te procuram para orientação em termos de como essas pessoas podem se tornar líderes dentro do segmento delas. Sim. Né? E que pode envolver energia, que pode envolver espiritualidade ou não. Sim. E percebo que você não chega já falando, não, peraí, é isso, faz A, B, C, D, T, total. Sim. Tem uma investigação que você faz sobre... Porque é quase que uma mentoria ali, Sim, né? perfeito. Pô, eu não consigo mentorar alguém numa conversa de uma vez sem compreender a fundo o que está acontecendo. O que você olha, assim, para perceber que essa pessoa... Como é que tá o momento dela? Se ela tem capacidade dessa liderança? Porque pode gerar um problema enorme. Isso, né? Eu penso assim, primeira coisa, a pessoa chega até mim, tá bom, quero me desenvolver como líder. Eu penso, primeiro, o que é ser líder para você? Porque ser líder vai exigir, antes de qualquer preparo, de qualquer curso, de qualquer formação, de qualquer estratégia, de qualquer planejamento, vai exigir algumas capacidades emocionais. Você já tem elas? Por exemplo, se hoje chegasse um funcionário aqui e falasse, você é um líder horrível, eu tô indo embora e você acabou comigo, não gosto de você. Qual seria a sua reação? Eu daria um soco nessa pessoa. Tá errado. Então, antes a gente precisa, primeiro, desenvolver um senso de responsabilidade e comprometimento emocional. Terapia, qual é a sua maior dificuldade? Eu sempre pergunto, tá bom, a pessoa fala assim, eu quero ser líder. Você gosta de lidar com pessoas? Não suporto. Acabou. Não tem como você ser líder. Então, primeiro, vamos trabalhar na convivência, no senso de comunidade, em você primeiro começar a gostar de lidar com pessoas, porque senão você não vai ser líder. Antes de liderar, você conseguiria orientar o funcionário mais base que tem ali da sua empresa? Porque ele precisa o líder não precisa fazer tudo, mas ele precisa estar por dentro. Então, não, eu só sei falar com o gerente. Então, você desenvolveu mais essa liderança. Por mais que você não vai atuar em todas as bases e áreas da empresa, você precisa ter o mínimo de conhecimento dessas áreas. Então, eu acho que quando as pessoas chegam até mim querendo esse lugar de liderança, o primeiro passo é saber se ela tem essa capacidade emocional e também técnica de liderar, porque é uma capacidade técnica. A gente precisa dessa capacidade técnica. E a gente começa essa mentoria para desenvolver isso. E aí cada pessoa tem seu tempo. Tem um tempo, né? Eu vou colocar mais uma cereja no bolo aqui pra gente refletir, né? Então a gente falou sobre
consciência energética, sobre liderança, autoconhecimento, e a gente foi implementando autorresponsabilidade, né? Capacidade técnica. E tem uma caixinha que isso eu já ouvi falar, assim, ainda não é um, não é uma ciência compreendida dentro do mundo corporativo, Tá. mas eu já ouvi falar mais que é a intuição. Boa. Que é perigosa. Mas eu já ouvi falar, assim, essa palavra, ela é mais do que consciência energética. Sim. Energia, se ouve falar menos de energia na empresa, e intuição, eu já ouvi algumas empresas mais... que tem programas de RH, empresas maiores, falam um pouquinho mais de intuição. Como que você classifica tudo isso, assim? Tá. Para mim, a consciência energética, ela vem para criar uma estratégia para chegar em algo. Entende? Então, eu tive uma consciência do meu momento, eu vou criar uma estratégia e vou chegar em algo. A intuição, ela é o contrário. Primeiro eu chego naquilo e depois eu crio estratégia do que eu vou fazer com aquilo. Então, por isso que ela é perigosa. Porque a intuição, assim, hoje eu senti que eu devo investir o dinheiro em tal coisa. Só que esse sentir que eu devo, ele é muito perigoso. Porque ele pode dar muito certo, mas ele pode dar muito ruim. E a questão da intuição é que muitas das vezes ela não vem acompanhada de um conhecimento técnico. A consciência, ela vem. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu preciso investir meu dinheiro, eu já estudei alguma coisinha de investimento para eu ter essa consciência. Agora, quando a pessoa não tem consciência nenhuma e ela pensa, e se eu guardasse dinheiro? E se eu investisse em Bitcoin? Mas ela nunca estudou. Isso pode ser uma intuição, que pode dar muito certo, ela fazer um bom investimento e ter um resultado, como ela pode colocar tudo numa moeda que ela não entende e perder. Então, a intuição, ela é um despertar momentâneo que te traz um pico de coragem para fazer algo para você estruturar aquilo depois. E aí, se você tem uma capacidade de estrutura emocional e tudo mais para lidar com aquilo que aquela intuição trouxe, você consegue prosperar, eu acho. Mas se você não tem, a intuição ela pode só atrapalhar. É quase que uma... Eu não sei, assim, às vezes para mim eu sinto que a intuição, ela é meio que ela é um guia... Vou tentar ser nerd aqui, assim, né? Então, a gente, dentro do mundo empresarial, a gente tem o estratégico, tático, operacional. É uma pirâmide, né? Tá, Então, eu tenho o estratégico, diretores da Sim. empresa que estão pensando no nível estratégico, direcionamento daqui 5 anos, o que está acontecendo. Eu tenho o tático, que é como tudo está acontecendo, os indicadores. E tem o operacional, que é o cara que está montando ali no chão de fábrica. Exato. Na minha cabeça, eu sinto, às vezes, que a intuição, ela é o estratégico. Exato. Ela é assim, ó, peraí, precisamos agora fazer um desenvolvimento de líderes para tal lugar. O que eu percebo é que se você não tem consciência daquilo, você vai achar que o estratégico já é o operacional. Então, sai fazendo do jeito que der aquilo, porque você teve uma intuição. Exato. A intuição, ela pode ser ela entra no estratégico para uma preparação. Para uma preparação. Daquilo. Exato. A grande questão é, e isso seria se a gente usasse a intuição da forma certa. Aí, realmente, ela entraria para uma preparação. Agora, tem o outro lado da intuição, que é justamente essa confusão do estratégico operacional. Tive a intuição hoje, vou fazer agora. E aí dá ruim. Porque você misturou toda essa coisa de inspiração. Então, por exemplo, a gente pensa assim... a gente sabe que o mundo está tendo vários conflitos. E aí, talvez grandes empresas que precisam de combustível vão pensar assim... Tô sentindo que eu preciso armazenar combustível. Galões e coisas. Isso é uma intuição. Mas essa intuição, ela veio de uma base fundamentada por conta do conflito. E tem aquelas intuições que não. Do nada, que tipo... não tem nem sentido, né? Tô sentindo que eu preciso de uma empresa maior. Mas por quê? Está tudo fluindo tão bem. Aí você não entende, você ignora essa intuição. Aí daqui a pouco você tem um boom comercial e você tem que mudar às pressas e procurar um lugar maior às pressas e vai sair atropelando tudo porque você não conseguiu captar isso que a gente chama de intuição. E que as pessoas também levam pro lado religioso, né? Que, você tá tendo intuição, é religião, é fé, é crença. Não, eu acho que intuição é uma capacidade humana.
Eu também acho. Mas eu acho que também tem que ser Como Desenvolvido. tudo, né? Eu acho que se você for pensar na perspectiva de que a gente nasce, né, um bebezinho, não sabe falar, não sabe fazer nada, e você vai desenvolvendo todas as habilidades humanas para conviver em sociedade, para ser um ser humano, você compreende que a intuição faz parte, para mim, de uma habilidade, né? Perfeito. Eu posso ignorar ela, posso trabalhar com ela, posso utilizar a meu favor, porque eu tenho o Murilo Gun, ele fala do cinto do que as habilidades emocionais, é como se fosse o cinto do Batman, né? Então, pô, Muito bom. a analogia dele, Muito né? bom. Então imagina que você tem um cinto do Batman ali que, cara, a Tem intuição, várias a consciência ferramentas. energética, junto com a calculadora, junto com uma inteligência artificial, tudo isso é uma ferramenta. Exato. Aí tu vai usar, peraí, agora eu preciso usar. Agora eu preciso ter intuição, quero sentir aqui, fecho o olho e me conecto. Agora eu preciso utilizar a inteligência artificial para me ajudar. Então, o que acontece às vezes é que a gente utiliza a intuição para apertar um parafuso. E fala, cara, não combina. É incompatível Não tem a a ferramenta intuição adequada, para né? poder apertar um parafuso. Você está utilizando a coisa, a Precisa de uma ferramenta errada. ferramenta. A ferramenta certa no lugar errado, porque é uma Exato. ferramenta certa, Exato. mas no lugar errado. E você falou uma coisa que faz muito sentido pra mim, que você citou a questão da criança, que é, eu até consigo enxergar proximidade entre intuição e instinto. Porque, por exemplo, ninguém ensina o leão que ele tem que comer a zebra. Uhum. Uhum. Ele nasce e ele cresce comendo zebra. Existe algo que leva ele a fazer isso. E isso pode ser intuição. Pode ser instinto. Ah, é o instinto porque ele é um animal carnívoro. Tá bom. Mas e quem ensinou pro leão, sendo um animal carnívoro, que ele tem que se abaixar na grama e ficar bem escondidinho para se camuflar para atacar a zebra? Isso é intuição. A intuição dele guia ele pelo caminho para que ele chegue na presa. Então, eu acho que a intuição, ela também é um instinto que vem de dentro, assim, do tipo, cara, é igual quando a pessoa fala, do nada eu resolvi abrir um carrinho de churrasco e tô ganhando muito dinheiro. Então, eu acho que a intuição, ela tem uma proximidade ali com o instinto, só que ela ainda consegue ser moldada. O instinto, às vezes, não, porque ele é o instinto do animal, do ser. A intuição, não, ela vem. E aí você consegue lidar com isso. É diferente de um instinto de raiva, de quando a gente encosta no fogo e tira a mão rapidinho porque queimou. A gente não consegue ficar com a mão lá e pensar, será que eu tiro agora que tá queimando ou não? Não, a gente já tira. Agora a intuição não, a gente pode pensar, o que eu faço com essa informação que me veio? E será que ela tem sentido? Será que ela vem de uma insegurança? Será que ela vem de um momento? Da onde vem esse pensamento e o que eu vou fazer com ele? E quando a gente entende isso, muita coisa fica clara na nossa vida. Você acha que energia... Imagina que um líder, ele... Sei lá, por algum motivo ele tá precisando tomar uma decisão estratégica na empresa dele. E ele tá intuindo aquilo, ele intuiu que ele precisa fazer essa mudança. Tá. Então ele beleza, eu intuí, cara, tô sentindo, tem uma intuição aqui que eu preciso fazer a mudança, mas eu não sei qual é o lugar. A intuição, junto com consciência energética, a energia do ambiente, assim, dá sinais. Eu tô tentando ir para um lugar do tipo assim, como é que a gente ensina as pessoas aqui que estão ouvindo a seguir nesse caminho? Então, porque eu quero praticar isso agora. Tá. Então, ela começou já, autorresponsabilidade, 10 segundos antes de qualquer decisão, intuição, né, para eu sair fazendo, intuição para eu pensar, para eu sentir, para eu respirar, ver qual é o caminho. Só que eu posso esperar que vai vir um caminho 1 ano. Sim. Só que, porque eu não percebi o que está acontecendo no meu ambiente. Então, existe também, a vida também dá sinais, assim, do tipo, a consciência que você teve, a energia que você pensou, a intuição que aconteceu, agora está se confirmando depois de tantos meses que é por esse caminho. Eu acredito que sim, e aí pode ser uma questão de crença minha, mas eu acredito que a gente tem sinal o tempo inteiro. A natureza é feita de sinais, cara. Então eu penso, existe algo que nos leva a ter uma confirmação sobre aquilo. Então, poxa, sei lá, eu acredito que é muito doido porque as coisas elas vão se encaixando assim. Você acorda no café da manhã e aí você fala pra sua esposa que você teve uma intuição
que talvez vocês precisem trocar de carro. Aí você sai de casa para trabalhar, tudo mais, aí chega um amigo seu e fala assim, cara, troquei de carro, não sei o quê. E aí você já pensa, nossa, eu pensei hoje que eu devia trocar de carro, e aí agora meu amigo falou porque ele trocou de carro. Tá bom. Aí você chega na empresa tal, e seu chefe fala, gente, ó, liga lá naquele número que a gente vai comprar uma frota nova de carro. Falei, cara, não é possível. O mundo tá te mostrando que aquilo que veio na sua cabeça deve ser olhado com calma. E aí muitas pessoas vão falar, mas é porque é igual quando a gente compra um carro vermelho e a gente começa a ver carro vermelho em todo lugar. Sim, a nossa mente, ela direciona para aquilo que a gente focou, pensou em algum momento. Mas eu acho que a gente tem sinais, sim. A gente sabe quando uma bomba vai estourar. A gente sabe quando uma panela tá quente. A gente sabe quando algo vai dar ruim. A gente sabe... A gente tem isso no ser humano. Então, a gente consegue ter esses sinais. Você falou uma palavra que eu anotei aqui, que eu não tinha me planejado para falar sobre ela, mas eu acho que é muito importante a gente falar, que é natureza. Natureza. Às vezes eu piro naqueles National Geographic, Adoro. assim, sabe? Porque tem The Rock, tem um monte de séries, assim, super interessantes sobre o planeta Terra. E aí, você tá falando dos animais, né, que me arremeteu a isso, foi um dia, eu não lembro qual que era o bicho lá, um animal no meio da selva, assim, aqueles animais bem primatas, assim mesmo. E eles estavam filmando... E eles começaram a filmar um fenômeno de que todos eles estavam caminhando para a mesma direção, para o mesmo lugar, e era uma fila quilométrica. Eu não sei se era búfalo, talvez seja búfalo. E era uma fila quilométrica, assim. E aí começou a falar, da onde vem isso, assim? De que lugar... Quando começou, né? Que começou, começou aí, e todos começaram a seguir e sentiram que, talvez, que tudo bem, que um seja o primeiro, seja o líder de tudo, não sei, mas... Esse cara, por que esse daí... Ele foi intuído, né? Por que esse búfalo quis ir para aquele lugar, assim? Então... A gente entra por uma questão da natureza, né? A gente falou de energia, consciência. Se a gente entender que tudo que está implantado no ser humano é natural, e se é natural, é natureza... Perfeito. Então, peraí, é da minha natureza a intuição, é da minha natureza a consciência energética, a percepção do ambiente, tudo isso é minha natureza. Perfeito. Como você percebe hoje a relação, assim, homem-natureza? Eu entendo que tem eu sei que o mundo, de alguma forma, vende uma coisa caótica. Mas eu tô realmente querendo ouvir a sua opinião, porque pode ser igual ao do todo mundo ou pode ser não. Não, eu acho que a relação homem-natureza ela está extremamente corrompida. Eu acho que, e não só pela questão de poluição climática, tudo isso, eu falo de conexão mesmo. Tanto está corrompida que de todos os seres inseridos na natureza, a gente é o único que tem essa falta de conexão. Vou te dar um exemplo. Ninguém ensina o potro quando ele nasce a andar, cara. Ele já nasce sabendo que ele pode levantar e andar. O ser humano precisa ser ensinado. Eu sempre falo, eu escutei isso uma vez de uma pessoa, não vou lembrar exatamente de quem, mas eu gosto de reproduzir essa fala, que é, cara... A gente precisa olhar pro homem e falar, come menos. Tá te fazendo mal, cara. Você tá comendo além do que você precisa. Visivelmente, tá visível, Entende? né? Tá afetando a sua saúde. E ninguém fala isso pro leão, pro pássaro, pro gavião, pro cachorro. Por quê? Porque a natureza sabe o quanto ela tem que comer. O passarinho, ele sabe quantas minhocas ele tem que pegar. Ele não vai... Ah, não, eu vou comer mais minhoca porque talvez mais tarde não tenha minhoca. E ele vai, come e fica um passarinho obeso. Ninguém vê isso. Entende? Quando isso acontece? Quando a gente tira o cachorro, coloca ele dentro de casa, trata ele como humano, tira ele da natureza, daqui a pouco o cachorro tá com diabetes, pressão alta, obeso. Porque o homem está desconectado da natureza. A gente não tem... Hoje, a gente não consegue entender... qual a quantidade de alimento é o suficiente para o meu corpo. Porque a gente come demais ou de menos. Nem a quantidade, nem a qualidade, a gente não também, consegue. Né? Então, assim, e isso é o básico do princípio da natureza, comer. Se for ver, né, você deu o exemplo do animal, né?
O leão sabe que ele precisa comer carne. Exato. Ele não vai comer grama todo Exato. dia, mato todo dia, porque ele precisa de carne. Ele precisa, Exato. para ele é aquilo o alimento. E a natureza dele, ele tá conectado com aquilo. Ele vai morrer de fome, né? Tem até umas coisas na internet que fala, né? O leão, por mais que não tenha carne, ele vai morrer de fome, mas ele não vai comer capim. Por quê? Porque ele tem consciência da natureza dele. E o ser humano come, se deixar, pode comer glúten, farinha e batata frita ali, carboidrato, só disso e o resto da vida E a gente vai... não tem essa consciência. Por exemplo, o leão sabe que depois que ele come, ele precisa deitar. A gente come e a gente quer virar cambalhota. A gente quer subir escada, a gente quer pular na piscina. Continuar trabalhando. E aí, o que é isso? Isso é uma desconexão com a natureza. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu acho que faz muito sentido. Você acha que os líderes hoje em dia, eles estão mais preocupados com dinheiro do que com seu autodesenvolvimento? O dinheiro está na frente do meu... E aí dentro do meu autodesenvolvimento entra consciência energética, entra intuição. O cara fala assim, pô, tem uma intuição... Eu vou falar por mim, assim, eu vou me utilizar como exemplo nisso, né? Eu empreendo há 11 anos. Eu acho que eu já fui um péssimo empresário, já fui um péssimo líder, já fui péssimo em tudo, assim. E aí eu fui melhorando. Não acho que ainda tô mas eu fui melhorando. E aí a gente às vezes acha que a gente olha pra perspectiva... E eu sei também o que é precisar, né? Porque eu entendo também esse lado, tipo, cara, eu preciso fazer essa venda. Se eu não fizer essa venda... Pô, eu não vou ter o que pagar o funcionário, né? O mês que vem. Mas essa questão do dinheiro versus a intuição, e eu levando para o meu exemplo, eu já deixei de fechar com clientes porque eu tive uma intuição. Isso nos últimos 2 anos. E para mim foi inconcebível. Eu decidi, beleza, eu falei, não vou fazer, porque eu tava sentindo muito que eu não deveria. Não só alguns clientes eu faço isso. É o famoso demitir clientes. Isso, né? Demitir clientes, mas eu nem cheguei a fechar, assim, não é meu cliente ainda, mas eu fiz se tornou, eu comecei a fazer relação tal, e a pessoa me quer uma proposta, e aí eu senti que eu não deveria. Como empresário, foi inconcebível comigo mesmo. Eu tretei comigo, assim. Eu briguei com... Como é que pode? Como você recusa dinheiro, É um aumento de receita na empresa e aumenta a lucratividade. E todas as siglas de letrinhas que eu tenho como empreendedor e empresário, eu sei. E ali eu falei, cara, não, sinto que não. Você percebe que o pessoal tá mais preocupado. Grana ainda movimenta muito a coisa do que outras percepções, assim? Eu acho que ainda vivemos nesse momento do o dinheiro estar muito à frente. E porque a gente vive num mundo... eu sempre falo que eu acredito que o mundo tem mais coisas boas do que ruins. Eu acredito nisso. Mas a gente vive num mundo que é necessário. E é o que você falou. As pessoas hoje, elas precisam tanto que elas esquecem que às vezes elas não precisam. Mas elas querem. Então eu vejo que tem muita liderança que está mais preocupada com o dinheiro do que de fato com essa capacidade de liderar. E eu falo isso porque eu tive uma prova disso com a minha companheira, que foi o seguinte: ela foi fazer unha em alguns lugares. Todos os lugares ela voltava dizendo: cortaram minha unha, machucou, parecia que não sabia fazer, e não sei o que, todos os lugares. Aí eu falei pra ela, mas quanto você paga pra fazer isso? Aí ela me falou o valor. Eu falei, cara, se eu ficasse 2 horas fazendo uma unha neste preço, eu também cortaria o seu dedo. De verdade. Eu falei pra ela, por que você não tenta ir num lugar um pouco mais caro, que pague um pouco melhor pra essas pessoas fazer a unha, pra ver como vai ser? E ela foi, pagou o dobro, não teve cortes no dedo. Olha só. Então, a gente entende também que às vezes o líder ele quer tanto prosperar e ele esquece que tem toda uma base que precisa estar junto nisso. E aí fica naquela coisa de sempre precisar de mais, de mais, de mais. E não ajusta o que já tem. E aí não tem como, fica insustentável. Então eu acho que o dinheiro ele é importante, mas ele precisa caminhar com toda a empresa, não só com o líder. Você falou com uma coisa que, assim, você falou sobre... Me colocou a construção, assim, no lugar, sabe? Porque eu só aprendi isso também muito recente, assim.
Na minha cabeça tinha aquela cabeça do nerd de startup, assim, o empreendedor que, pô, todo mundo faz aquilo em 2 anos. Tá, vou fazer em 3 meses. E atropela tudo e eu fazia em 3 meses. Só que o resultado não era igual ao resultado de 2 anos. Exatamente. Então, uma coisa que eu aprendi depois de alguns anos, muitos anos assim, tanto como profissional como depois como empreendedor também, é a respeitar o tempo das coisas. Eu também. O que é muito desafiador. Para quem é dinâmico, é desafiador. Sim. Esse movimento aqui, por exemplo, o movimento podcast, eu venho já há alguns meses, já quase 6 meses aqui, dedicando tempo e energia para comunicação. Sim. Porque eu sei que agora eu tenho um alcance pequeno. Eu tenho ainda aqui algumas centenas de pessoas que eu alcanço. Mas eu não tenho como alcançar milhares se eu não começar por dezenas, por centenas e milhares. Exato. Então eu aprendi a respeitar que é diferente, né? Antigamente eu só focava no fim. Hoje eu foco na qualidade de cada momento ali da construção da coisa. Porque eu tenho certeza, não tenho achismo, entendeu? Eu tenho certeza que vai acontecer. Exato. Eu não sei quando, mas eu tenho certeza. A questão é só primordial. A questão é só realmente esse tempo assim que eu aprendi a respeitar. Você também percebe que essa construção, acho que ela engloba tudo que a gente falou, né? Construção, porque a intuição requer tempo, consciência energética requer tempo. Tudo que você quiser fazer atropelado não vai funcionar. Não vai, até porque você só faz 18 anos quando você tem 18 anos. Não tem como, você só vai fazer 50 quando você tiver 50. Então, às vezes, o problema é que eu falo muito isso sobre consciência energética, sobre a consciência do tempo também. Porque, pensa comigo, quantos... E eu não tô dizendo que é um problema, tá? Inclusive, eu gostaria de ser uma dessas pessoas que eu vou criticar agora. Pensa quantas pessoas tiveram um boom na vida com 18, 19 anos, ficaram milionários, puderam alcançar tudo o que eles queriam. O que acontece com esses jovens? Depressão, droga, suicídio. Por quê? Porque a vida perde a graça para eles. Eles conseguiram tudo. E claro, eu queria ter uma vida sem graça assim? Claro, com certeza. Mas o que eu estou dizendo é que a maturidade do tempo, ela é importante. Então, um jovem com 20 anos que conquista tudo que ele sempre quis e se torna um milionário, ele precisa de um mentor mais velho para ajudar ele a não perder a graça da vida. Então, o tempo, ele é a chave do sucesso, da cura, do alcance, da performance, de tudo. Então, eu acho que às vezes a gente também sempre tem a sensação que está atrasado, né? Sempre fulano fez mais, fulano tá na frente, o meu concorrente está assim, a gente está fora do tempo. E aí é muito importante a consciência do tempo e entender que, cara, fulano, o seu concorrente tá na frente, mas ele tem 20 anos de mercado, você tem 5. Então, espera, calma, você vai ter 20 também. E quando você tiver 20, ele vai ter 30, 45, 50. Então, o tempo ele é primordial para nosso desenvolvimento humano. Maravilhoso. Léo, eu queria te agradecer pela sua presença, pela qualidade de verbo que a gente teve aqui, por tudo que você compartilhou e ensinou a gente. Acho que tem muita coisa pra gente colocar em prática aqui do que foi aprendido. Como é que as pessoas te acham, assim, seja nas redes sociais, seja num site, o que você quiser mesmo. Chama meu telefone. Eu tenho... Hoje eu atuo mais pelo Instagram, né? Meu Instagram é @leodioshossi, onde eu falo de espiritualidade especificamente, através de culturas afro-ameríndias. Tenho lá um número para contato. E essa é a única forma que eu tô nas redes sociais. Não tô no YouTube por enquanto. Maravilhoso, maravilhoso. Então, agradeço de novo aqui a sua presença. Convido a todos a compartilhar aqui esse episódio, comentar aqui pra gente no YouTube, que é muito importante pra gente conseguir ter mais alcance e também ouvir um pouco e ter um termômetro, né, uma temperatura sobre o que foi percebido aqui sobre
sobre essa conversa em diversos termos que vocês possam aí do outro lado estar sentindo. Convido também a acessar o site da 3F Conecta, que é 3fconecta com 2ts.com.br, onde a gente apresenta diversas soluções muito voltadas para a área de ultrapersonalização, ou seja, inteligência artificial e automação para clínicas e médicos. Novamente, obrigado, gratidão aqui pela sua Eu que presença. agradeço, obrigado. É isso, valeu. Desejo sucesso no seu podcast, que venham muitos líderes aqui, porque é sempre uma troca muito boa pra gente, né? Porque cada um fala da sua área, do seu jeito, com a sua idade, com a sua experiência de vida. E é incrível, é muito importante essa troca, porque a gente vai amadurecendo em conjunto. Gratidão. Maravilhoso, obrigado.